esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade, eu vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e encontrará pastagem. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros, caros irmãos e irmãs, amadas irmãos e irmãs, devotos, devotas de Santo Expedito, a você que nos acompanha, onde quer que esteja neste momento, estamos hoje dando o segundo passo para a entrada de uma porta que nos colocará em contato com o grande festejo, solenidade da festa em louvor ao glorioso Santo Expedito. E nesta noite nós refletiremos o tema Igreja, povo de Deus, enviado a testemunhar o amor, doação a serviço da vida. Meu amado, minha amada, certamente você que nos acompanha deve ter ouvido exaustivamente a seguinte frase: vivemos tempos difíceis. Não há dúvidas quanto a isso. Para os cristãos, para nós, enquanto cristãos católicos, seguidores de Cristo, este é apenas mais um enquadre difícil em que nós e que historicamente estamos inseridos, no qual historicamente estamos inseridos. Para os cristãos, nunca houve tempo de bonança, a não ser aquele prezado pela experiência e principalmente pela esperança no amor de Cristo e no reino, no seu reino. Vivemos sim tempos de desafios, e é neste tempo de desafio e que o Cristo nos chama, nos convoca e nos provoca. Talvez
seja este momento histórico uma dessas provocações severas e que Deus permite para nos levar a um despertar da fé, para nos levar, inclusive, a refletir, pois neste período muitas são as vozes que se impunham, e pelo fato de o volume dessas vozes reverberarem de modo mais extenso, mais amplo e talvez com ecos, nós, se não tivermos a sensibilidade da escuta, do amor, da graça, da presença, da mansidão, não seremos capazes de identificar os sussurros que o Cristo nos faz ouvir e sentir a partir da boca daqueles que talvez muito mais do que eu e você sofrem. Dentro desta dinâmica é que o Evangelho de hoje nos chama a atenção. Cristo, o bom pastor. Esta imagem muito rural e que a parábola nos faz penetrar neste momento, nos chama a atenção para a simplicidade e ao mesmo tempo a singularidade com que o amor de Deus é manifestado na simplicidade do agir e da ação daquele que se dispõe a guiar, a seguir, a cuidar. Este papel do pastor, o Cristo é por excelência o nosso pastor, o divino pastor, aquele que nos conduz ao redil, às águas mansas, tal qual nos apontou o salmista muito bem no seu Salmo 22, o Cristo que abre para nós as portas, neste momento histórico em que nós estamos vivendo, diz para nós assim: escutem com cuidado as vozes que se levantam, escutem com muita atenção quais são aquelas vozes que, dentre a multidão, dentre tantas outras vozes, clamam com verdade e que nos chamam de fato a nos reunirmos, nos congregarmos com amor, com mansidão e, sobretudo, com solidariedade. Esta parábola do bom pastor nos coloca dentro de uma dinâmica muito interessante. Cristo nos alerta antes para os maus pastores, para os ladrões, aqueles que não fazem essa experiência de passar pela porta, mas que fazem questão de burlar sistemas, burlar a lei, passar pelas tangentes, entrar por outras vagas, pular sobre as estacas, sobre as cercas, para obter satisfações, para obter, em detrimento dos outros, algum benefício. Cristo nos chama a atenção para isso. Eu sou o bom pastor. Por um lado, quando Ele nos diz eu sou o bom pastor, Ele nos dá aqui alguns endereços muito interessantes. Ele diz que é o bom pastor, mas Ele diz também que Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Cabe aqui, neste momento, aquela velha reflexão. Quais são as vozes que têm mexido com o nosso coração durante este período? A voz do desespero, a voz do medo, a voz da indiferença, a voz do desamor. Muitas dessas vozes nós temos ouvido, presenciado e talvez também nós as emitimos no nosso dia a dia. O bom pastor que nos conhece, ele chama-nos a cada uma pelo nome e nos convida a fazer esse exercício de sensibilidade, porque em meio a esse redil, onde há uma pluralidade de tantas outras ovelhas, se nós não estivermos atentos à escuta daquele que antes nos falou, se nós não soubermos diferenciar a voz do mestre, a voz do bom pastor, nós seguiremos qualquer outra voz. Nós seguiremos aí qualquer outro rebanho. Nós, inclusive, sairemos do nosso rebanho e acompanharemos outros rebanhos. Jesus nos chama. E o mais interessante é que Ele não nos chama por apelidos, Ele te chama pelo nome. Maria, João, José, vem cá, segue. Uma outra imagem muito bem
belíssima é que este pastor, ele não nos toca como se estivesse tocando o rebanho de gado. Ele vai à frente, porque é Ele quem sabe onde quer nos levar. Que neste período, que neste momento, talvez você que esteja desesperançoso, triste, angustiado, pense um pouco. Talvez você esteja mergulhado na angústia, na tristeza, na insatisfação pela vida, justamente porque não parou ainda para sossegar o coração. As vozes que repercutem nos nossos dias não são apenas as vozes externas, não são apenas as vozes proclamadas pela Globo, pela Record, etc. E vozes essas que têm magoado muito o coração das pessoas e trazido apenas notícias muito tristes para nós. As vozes também que repercutem no nosso coração e nos impedem de ouvir a voz do bom pastor são os nossos murmúrios internos. E talvez nesse momento você precise acalmar um pouco os murmúrios. Silêncio. Acalma o teu coração. Escuta a voz do bom pastor. De que modo eu posso fazer isso? A sua palavra, a meditação da palavra. Você rezou hoje, você conversou com Deus hoje, você parou para meditar a Sagrada Escritura hoje. O que Deus falou para você nesse dia de hoje? O que Deus preparou para você? Ou você perde conta que, não, eu comando minha vida e vou embora? Deus precisa ser ouvido e você precisa dar espaço para Ele. Que nós tenhamos a sensibilidade de acolher essa voz de Deus. Enquanto igreja, o povo que caminha, um povo que caminha não às cegas, mas um povo que caminha porque tem à sua frente um bom pastor, aquele que sabe onde quer nos levar, aquele que sabe do objetivo os quais nós precisamos atingir. Enquanto igreja, mais do que nunca, precisamos fazer reverberar no mundo, talvez no silêncio das pessoas, na dor das pessoas, no âmago da tristeza, esta voz do bom pastor que nos convida a sermos mais solidários, muito mais engajados, muito mais empenhados na missão e no propósito de Jesus. Que o bom pastor nos abençoe, te abençoe, te ilumine e que São Expedito seja para nós referência neste seguimento a Cristo. Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.